Muito bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero nessa oportunidade saudar a cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder reencontrá-los e mais uma vez poder compartilhar com vocês a exposição da palavra de Deus. Eu quero hoje retomar os nossos estudos e finalizá-lo. Não hoje, mas no próximo estudo, porque nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje eu vou abordar a última parte da nossa lição. Nós estamos falando sobre batalha espiritual e nós vamos hoje estudar a última lição desse estudo, dessas aulas que nós estávamos dando todos os domingos. Eu quero continuar finalizando o de hoje, falando sobre coisas sacrificadas a demônios. É um assunto muito interessante e importante, porque há muitos crentes que têm dúvidas sobre essas questões, coisas relacionadas a sacrifícios, coisas relacionadas a que vieram do espiritismo, da macumba. É lícito, é correto o crente ter essas coisas em casa? São sobre essas coisas que eu quero abordar com vocês no dia de hoje, nesse estudo. A minha proposta é dividir essa aula em duas partes. Essa primeira parte eu vou fazer uma exposição do capítulo 8 e 9 da carta de Paulo aos Coríntios, e na segunda parte a gente vai estar finalizando, fazendo uma exposição de 1 Coríntios capítulo 10. Então vamos orar, pedir que Deus abençoe nossa aula neste momento, que Deus abra nossa mente, coração, entendimento, nos dê sabedoria para instruir, para ensinar, para falar com graça, com unção, a palavra de Deus, que é a verdade que todos nós precisamos ouvir. Ó Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que temos de poder aprender da Tua Palavra, expor a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações nessa aula sobre coisas sacrificadas a demônios, que o Senhor nos dê entendimento, à luz da Tua Palavra, daquilo que deve ser a nossa postura, a nossa conduta como cristãos. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Coisas sacrificadas a demônios. Então o texto nosso é a carta de Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9. Eu vou fazer leitura e depois eu vou fazer uma exposição explicativa desses textos para a minha e para a tua vida e para a nossa edificação. Diz assim, capítulo 8: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Agora veja Paulo na sua exposição do capítulo 9, sobre esse mesmo assunto.
a liberdade que ele vem tratar agora, ele usa o seu próprio exemplo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante o que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou como não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, nós o temos nós em maior medida? Não temos nós em maior medida? Entretanto, nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor que me fora morrer, antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispensar o que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer de direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse diante da lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, porque tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que coisa interessante, que texto maravilhoso. O texto em si é uma riqueza de conhecimento e de crescimento espiritual. Todos nós, queridos irmãos, convivemos e somos constantemente no nosso convívio rodeados de pessoas que não são cristãs. Nós convivemos com pessoas que não são cristãs. E é natural que entre estes haja também um relacionamento cristão com pessoas que não são cristãs, pessoas ímpias, com pessoas idólatras. Em muitas religiões é muito comum, queridos, a gente precisa entender isso, é muito comum em algumas religiões o oferecimento de alimentos a entidades espirituais. E é por causa disso, muitos crentes ficam preocupados em comer desses alimentos oferecidos a eles, pensando que vão lhe trazer algum mal. Eles acham que se comerem esses alimentos vão trazer mal a eles.
Também há um grupo de crentes, há uma grande massa de pessoas cristãs que ficam preocupadas com certas marcas, com certas empresas, porque julgam ou falam que essas empresas fazem algum meio para poderem adquirir mais riquezas, meios ilícitos, ilegais, antibíblicos, para poderem as suas marcas renderem mais dinheiro para eles, e eles acham que não é correto comprar essas marcas para assim não fazerem parte desse tipo de idolatria. A pergunta que eu faço para você que me escuta, para você que me ouve, para você que me assiste, é a seguinte: será que essas preocupações são válidas? O que acontece com um cristão que come um alimento consagrado nos cultos dessas religiões? O que será que acontece com esse crente? Corinto, a igreja de Corinto, a cidade, aqueles irmãos, estavam passando pelas mesmas questões. Tinham as mesmas dúvidas que eu e você, que muitos de nós nutrimos também. Eles estavam passando pelas mesmas dificuldades. E Paulo aqui no capítulo 8, no capítulo 9, ele traz um esclarecimento, ele traz luz em meio às densas trevas de ignorância, de falta de conhecimento que falta em muitos de nós nesse quesito e nesse sentido. Por exemplo, uma questão interessante: comer ou não comer? Olha que coisa que Corinto estava passando. Olha que situação: comer ou não comer essas carnes sacrificadas? Porque a questão era o seguinte: a igreja de Corinto, ela estava passando por um grande dilema, um momento de crise, um dilema ferrenho. Dentro da cidade de Corinto havia grandes templos pagãos, inclusive a deusa Diana, e com várias festas para as quais os crentes eram convidados, muitas vezes eram convidados para participarem dessas festas, como por exemplo festa de casamento. E qual era o costume, o hábito da cultura da época? Nessas festas havia sacrifícios de animais, que eram divididos em 3 partes. Uma parte servia para ser queimada aos ídolos, outra era entregue aos sacerdotes, e a terceira parte ficava com o ofertante, para o seu consumo no templo ou na sua casa, como ele quisesse. E por causa da grande quantidade, parte da carne entregue aos sacerdotes era levada para ser vendida no mercado. E por causa dessa situação, é por causa disso, que os crentes de Corinto corriam risco de comer carne que havia sido oferecida aos ídolos. Olha que situação que eles estavam passando. Aliás, o problema era muito mais complicado, porque se participasse do culto aos ídolos, certamente comeriam carne sacrificada. Se comprasse a carne no mercado, certamente também corria o risco de comprar carne que vinha dos sacerdotes, que era também sacrificada. Se comesse carne na casa de um vizinho que o chamasse: vamos lá em casa, vou fazer um churrasco, vou fazer uma comidinha diferente, vamos lá. Se eles fossem na casa desses amigos, também eles teriam esse risco de comerem carne sacrificada ou carne que vinha do templo. A preocupação dos crentes de Corinto era essa. Era uma preocupação que, comendo daquela carne, eles estivessem participando direta ou indiretamente do culto ou de cultos pagãos. Essa era a preocupação deles. Será que se eu comer na casa do meu amigo, será que se eu comprar no mercado essa carne, eu vou estar de forma indireta cultuando, idolatrando, cometendo idolatria ou pecando contra Deus? Essa era a questão deles. A questão que Paulo aborda aqui nesses capítulos 8 e 9 é a atitude que eles deveriam ter nessas situações. Quais deveriam ser as atitudes, a postura que eles deveriam ter? Se fosse você, o que você faria? O que você faria se você estivesse nessa condição? Qual seria a sua decisão se você fosse convidado por seu amigo para ir comer um churrasco? Se você fosse no mercado, aproveitar a promoção, chegaram carnes novas, vamos aproveitar e comprá-las? O que você faria? Então Paulo traz esclarecimento sobre a postura que os crentes deveriam ter. E aí, queridos, Paulo trabalha a ideia de crentes fortes e crentes fracos. Olha que coisa interessante.
Havia um grupo de crentes considerados fortes. Mas não é forte de força física que Paulo está tratando aqui, não. Não é força física aqui. A questão de fortes aqui é por causa da consciência madura no entendimento das doutrinas bíblicas e das coisas concernentes a quem Deus era. Eles tinham maturidade cristã, fortes conscientemente, a consciência deles. Paulo os chama assim porque esse grupo compreendiam que os deuses não eram nada. Só havia um único Deus, o Senhor, e tudo pertencia a Ele. Eles compreendiam essa doutrina, eles entendiam a doutrina da soberania de Deus, que Deus era Senhor de tudo, que Ele era sobre tudo e que não havia deuses, ídolos nenhum, porque o ídolo em si não é nada, é nulo, não tem poder nenhum. Portanto, não havia mal nenhum sequer em participar dessas festas para esses crentes, porque eles, mesmo participando, eles não iriam cometer idolatria, eles tinham consciência, isso aqui não é nada, isso não vai trazer efeito nenhum para a minha vida, isso não vai me atrapalhar na minha comunhão com Deus. Eles tinham essa maturidade, eles tinham essa compreensão. Por outro lado, havia um grupo dos crentes fracos. Quem eram esses crentes fracos? Quem eles eram? Geralmente esses crentes fracos eram formados por pessoas recém-convertidas, recém-chegadas ao Evangelho e que mantinham em sua mente as práticas da sua vida antes da conversão. Eles tinham muito aguçada na mente dele aquelas atitudes, as posturas, a maneira de falar, o que eles comiam. Eles tinham assim muito claro para eles como era a velha vida deles antes da conversão. E por causa disso, eles preferiram não comer carne vendida do culto pagão, porque a sua consciência os condenava. Era como se fosse assim, para esses crentes fracos: não vou comprar carne no mercado não, porque eu sei que aquela carne ali é sacrificada a ídolos, e se eu comer eu vou estar novamente idolatrando, cultuando esses deuses. Então não vou comprar carne ali. Eu não vou na casa do meu vizinho não, ele me chamou para uma festa lá de casamento, para o churrasco, porque aquela carne que está com ele lá é uma carne que foi sacrificada lá no culto, no templo lá da deusa Diana, então eu não quero me envolver com isso não, isso vai me atrapalhar na minha comunhão com Deus, isso vai me atrapalhar na minha fé com Deus, então eu não quero participar. Então eles não compravam, eles não participavam, eles preferiam não se envolver nessas coisas, porque a consciência deles os acusavam. Agora, o que Paulo traz aqui de entendimento desses dois grupos? O que eu e você precisamos entender desses dois grupos à luz da ideia, da mensagem, da proposta, da postura que Paulo traz para eles que eles deveriam ter? Paulo aqui, ele não diz que o grupo dos crentes fortes estava totalmente errado quanto à sua forma de pensar, mas as consequências de seus atos não demonstravam amor aos mais fracos. Esse era o problema. Não é que eles estavam errados quanto à conduta, quanto à maneira de falar sobre a situação. Não tem nenhum problema em participar dessas festas, porque Deus é um só, esses ídolos não são nada. De fato, legal, isso é verdade. Contudo, meu irmão, olha o crente fraco ali, aí não dá para participar, porque você vai estar cometendo falta de amor para com o irmão mais fraco. Então, eles sabiam que de fato existia só um Deus, como diz o versículo 4 do capítulo 8. Apesar de haver vários ídolos no mundo, eles são nulos, e a própria Escritura testifica sobre isso, que eles não são nada, eles tinham essa consciência. No entanto, Paulo deixa muito claro aqui que nem todos estavam completamente conscientes, cônscios e familiarizados com essas verdades. Nem todos estavam firmes nessa doutrina, nem todos estavam centrados, alicerçados nessa doutrina.
Nem todos tinham uma fé forte nessa doutrina. Aqueles que tinham acabado de se converter, os irmãos que tinham acabado de chegar na igreja, acabado de se converter, o evangelho veio da idolatria, sentiam que eles tinham um sentimento da seguinte maneira, que se comesse daquela carne, era como se estivessem repetindo aquilo que antes faziam no templo pagão, cometeram assim a idolatria. Paulo, ele concordava que não era a comida que trazia contaminação, mas era a própria consciência que poderia fazer alguém tropeçar. O problema está aqui, está na doutrina, está na consciência, está no saber, está no conhecimento. Jesus, em certa ocasião, ensinou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque é do coração que saem e produzem as coisas ruins. É do coração. O homem não é o que entra na boca, mas o que vem do coração que contamina. Os fortes, aqueles crentes fortes, ali da igreja de Corinto, eles tinham razão neste aspecto. Mas o seu discernimento não devia servir de tropeço aos irmãos mais fracos. Isso não. Isso não. O que sobrava em conhecimento doutrinário, faltava em prática de amor ao próximo. Eles eram muito bons, conhecedores das doutrinas, sabedores da doutrina sobre a soberania de Deus, conheciam tudo sobre a soberania de Deus, que Deus é único e somente Ele é Senhor de tudo e todos. Mas na prática, no exercício da prática do amor ao próximo, eles estavam falhando. Essa era a falha dos irmãos mais fortes. Comer daquela carne sem se preocupar com a fraqueza do irmão. Segundo Paulo, no versículo 11, no versículo 12 do capítulo 8 aqui, se eles comessem ali sem considerar o irmão, eu não estou nem aí para você, eu não estou nem aí para vocês. Se eles fizessem isso, era como se eles estivessem golpeando os irmãos para derrubá-los. E isso é pecado. Isso é pecado. Isso não faz mal para a minha fé, isso não faz mal para a minha vida espiritual, mas se faz mal para o seu irmão, isso você deve parar de fazer, porque você vai levá-lo ao pecado, e isso é pecado. Isso é pecado. Tanto é que no capítulo 9 que nós lemos aqui, Paulo mostra que ele mesmo é exemplo de alguém que deixou algumas práticas e privilégios por amor do próximo. Por amor do próximo. Paulo pode ser, por ser apóstolo, e por ser o pai espiritual no sentido de ganhar aquela igreja, de plantar aquela igreja, de levar o evangelho para aqueles irmãos ali, o pai espiritual na fé daqueles irmãos de Corinto ali, ele tinha todo o direito. Ele tinha todo o direito de ser sustentado pela igreja. Ele era o pastor daqueles irmãos, o líder espiritual deles. No entanto, ele preferiu abdicar desse direito para não ficar ou para não ferir a consciência dos irmãos mais fracos, porque alguns estavam até questionando isso. Por isso que ele abriu mão disso. Da mesma forma que ele preferiu não receber salário por amor a eles, os crentes fortes, Paulo diz aqui, eles deveriam abdicar do direito de comer carne por amor do evangelho. Por causa do amor do evangelho pelos perdidos, pelos fracos, pelos novos convertidos, ele deveria abrir mão. Isso mostra, queridos irmãos, para mim e para você, que existem certas práticas que em si não são pecaminosas. Não são. Mas podem causar escândalo. Podem causar escândalo e por isso o crente deve evitar. Nós devemos evitar certas práticas. Mas pastor, a Bíblia não fala, a Bíblia não diz, a Bíblia não condena. A Bíblia condena você, querido, você que me escuta, a Bíblia condena atitudes suas e minhas que trazem escândalo para os irmãos. Isso a Bíblia condena. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O próprio apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu preciso ter essa consciência, ter esse discernimento, o que me convém, o que vai trazer, o que vai trazer para mim discernimento espiritual, crescimento espiritual. Fazer alguém tropeçar sempre foi condenado por Deus. Jesus condenou isso. Ele disse que é melhor pendurar uma pedra no pescoço e ser lançada ao mar do que fazer alguém tropeçar. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 6. Eu pergunto para você que me escuta neste momento, como é que tem sido a sua postura? Como é que você tem sido como cristão, a maneira de tratar esses irmãos mais fracos? Será que você é desse grupo que se denominam fortes, doutrinariamente falando, eu conheço, eu sei, nada me atrapalha, e simplesmente ignora os irmãos mais fracos? Expõe isso, tira foto, posta nas redes sociais. Ah, não tem nada a ver, não tem nada, não dá nada não. Tem um monte de crentes que usam essas frases, não dá nada não. E não é pecado não, eu posso fazer isso. Isso aqui não é pecado, a Bíblia não condena não. É só um golinho, é só um copo. E fica se expondo. Isso aí é pecado porque você está levando pessoas fracas na fé a tropeçar. Quantas pessoas que vêm para o Evangelho, que saíram dessa vida, saíram do alcoolismo, saíram desse estilo de vida. E muitas vezes a gente não considera esses irmãos. Falta de amor. Não adianta você falar para mim que conhece Bíblia, que conhece a doutrina, mas se não tem amor ao próximo. Sem amor, de nada adiantará, irmão. Nada adiantará. A ortodoxia, a doutrina deve andar de mãos dadas com a ortopraxia. Ou seja, a doutrina deve levar o crente a práticas piedosas. Se eu estou firmado na doutrina bíblica, da soberania de Deus, da palavra de Deus, eu preciso entender que o meu Deus, que é soberano sobre tudo e todos, é um Deus que salvou o meu irmão mais fraco ali, está chegando na igreja agora. Eu vou ajudá-lo a firmar, a amadurecer, a crescer. É assim que devemos ser e nos comportar. É assim que nós devemos pensar como cristãos maduros na fé. Que Deus possa se nos abençoar nessa primeira parte dessa lição sobre coisas sacrificadas a ídolos. No nosso próximo estudo, nós vamos fazer uma exposição do capítulo 10, aprendendo sobre a mesma carne, mas situações diferentes. O que fazer em cada uma delas? Eu te espero na nossa próxima aula. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa oportunidade de expor a Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, nos moldar, nos ajudar a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, como homens e mulheres de Deus. Ó Deus, não permita que sejamos, ó Pai, ignorantes ao ponto de achar que a nossa postura, aquilo que fazemos, não vai dar nada não. Ó Deus, tira essa frase da nossa boca, ó Pai, que possamos considerar e levar em consideração os nossos irmãos que estão chegando na igreja, os novos na fé, as pessoas que não são da igreja, entender que a nossa postura, o nosso testemunho é fundamental para o crescimento do Teu reino. E aquilo que fazemos, ó Pai, vai repercutir. Aquilo que falamos, aquilo que postamos nas redes sociais, isso vai repercutir, Pai. Então que o Senhor nos ajude nisso e nos abençoe para que sejamos diferentes, sejamos luz. Em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos por esse momento. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.